Ali, o que é constelação familiar? Se eu for voltar lá no início e falar de Bert Hellinger, que é o criador da técnica, um alemão, ex-padre, que vivenciou coisas maravilhosas e hoje já não está mais com a gente, ele vai falar que é uma configuração familiar. É você colocar no lugar o que foi tirado. Também ele vai falar que é um movimento de amor interrompido. Imagine assim que o teu bisavô, tataravô começou algo e foi passando de geração em geração, mas aquela cena foi parada e você precisa continuar esse movimento. Então, constelação familiar também é sobre continuar a vida. Sophie Hellinger, a esposa dele, a qual eu já tive contato e falei pessoalmente com ela vai falar que é uma forma de viver. Mas eu, o Alê, trazendo todas as minhas técnicas, experiência de vida e realmente vivida, porque tem muito terapeuta aí, pessoal, que eu vou falar para vocês. Eles, digamos que eles pularam algumas etapas, mas não, eu vivi todas as etapas. E para mim, constelação familiar é a segunda chance para você rever conceitos, para você se conectar com amor e principalmente para você ser feliz junto com a tua família. Agora imagine assim, que você é 50% do teu pai, mais 50% da tua mãe e mais a tua evolução. E eu falo em evolução espiritual. Isso não é sobre religião, porque religião é uma outra categoria. Tem como você acessar a espiritualidade dentro da religião? Sem problema nenhum, tem. Mas muitas pessoas, elas entram num processo de julgamento. E isso se chama ego espiritual, que é muito perigoso. Mas quando você acessa essa espiritualidade, você consegue ter uma evolução. Então imagine que você é 50% do teu pai, mais 50% da tua mãe e mais a tua evolução espiritual. E constelação é sobre isso, sobre reconectar, sobre fazer com que a tua família ela possa viver algo de uma forma que ela nunca viveu. Porque até então o que te contaram foi só metade da história. E o resto da história está na constelação. Imagine assim, que antes de você, vamos contar 300 anos para trás, passaram 4.000 ancestrais. E cada ancestral deixou contigo, de herança, célula de memória. E você todo esse tempo vem carregando dores, sofrimentos, batalhas não vencidas, frustrações de forma inconsciente. E a constelação familiar, ela vai te ajudar a trazer à luz o que está no oculto. E a partir daí, você vai começar uma nova jornada na tua vida. E eu quero te convidar para vir junto comigo nessa jornada. Porque tua vida nunca mais será a mesma. Constelação familiar também é uma filosofia de vida com poderes terapêuticos. Que através das 3 leis do amor, das ordens do amor, que foi lá atrás estudado e citado por Bert Hellinger, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, você consegue ressignificar a tua vida. Você consegue ressignificar a tua família. E você consegue ressignificar a tua forma de olhar para o próximo. É uma conexão extremamente profunda. Ali, como a constelação familiar tem ajudado as pessoas? Imagine assim, Lucas, até então não existia tanta informação. E a internet, ela consegue nos ajudar no nosso tempo, mas ao mesmo tempo também ela consegue atrapalhar. Se você for direcionado para um conteúdo de qualidade, o jogo muda totalmente. Mas assim, imagine que não tem como você mudar o mundo. Primeiro você vai começar a mudança em você. E a partir dessa tua mudança, dessa tua frequência, dessa tua energia, as pessoas vão começar a pensar, tá, mas o que aconteceu com o Lucas? Que o cara tá feliz, o cara tá numa harmonia. E aí as pessoas vão te perguntar, vão ter curiosidade. Você vai falar, eu participei de uma terapia de constelação familiar. E essa pessoa vai querer conhecer essa constelação familiar. E aí ela vai começar a mudar. E essa mudança vai passar para a esposa, para o marido, para os filhos. E aí sim, a grande sacada que a mudança do mundo começa em você, depois para a tua família, para daí sim ampliar isso de uma forma coletiva. Mas, que nem eu sempre falo e reforço para você, se você não fizer a tua parte, sinto muito. Constelação familiar é complementar às terapias convencionais? A constelação é um grande braço de todo o processo terapêutico. Se você ainda tem dúvidas sobre a terapia convencional e a terapia breve, a terapia complementar, fique com a convencional, porque você ainda precisa passar por esse processo. Agora, se você já entende que é hora de dar o próximo passo e fazer diferente, cara, cai pra dentro, porque você vai ver a mudança. Eu não vou falar pra você parar com a convencional, porque eles têm um preparo diferente. Mas, se você quer um acelerador na tua vida, vem pra constelação. Claro, tome todo um cuidado, porque existem consteladores e consteladores. A constelação familiar no nosso país, ela teve um grande boom. Procure, pessoal, primeiramente os consteladores que fazem o processo com pessoas, porque lá o jogo é outro. O que o Bert Hellinger quis dizer com as 3 leis do amor? Cara, é algo muito bonito.
O Bert Hellinger, ele em apenas 3 leis, 3 movimentos, ele descreveu qual a melhor forma de viver e de ser feliz. E eu vou falar para você agora sobre essas 3 leis e como ela também fez a diferença na minha vida. A primeira lei é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer. A cada exclusão uma compensação. Imagine assim que na tua ancestralidade alguém foi excluído, um tio, um primo, de repente por vergonha, por ter uma classe social diferente. A próxima geração vai pagar essa conta. Então, as pessoas automaticamente vão ter filhos que vão se auto-excluir. E quando você olhar para trás, você vai ver que o BO está lá. Acontece muito também separação de casais. Então, às vezes, o marido separa da mulher e tal, e um acaba excluindo o outro. Se o filho é 50% do pai mais 50% da mãe, quando você exclui o teu pai, você está excluindo 50% da criança. E quando você exclui o outro 50%, você acabou. E essa criança vai estar voltada ao que? Ao movimento de morte. É muito sério isso, pessoal. E não adianta daí você levar ao povo regido pelo conselho. Porque assim, eles vão te dar algumas soluções, algumas pílulas mágicas. Mas o grande problema não está lá. O grande problema está em você. Então, pertencimento. Toda exclusão gera uma compensação. E a constelação familiar é a terapia da inclusão. Não é sobre religião, não é sobre ter a religião certa, a pessoa certa e errada. Todos pertencem. Isso, pessoal, vem lá desde os primórdios. As pessoas que viviam em tribos, eles conseguiam chegar mais longe, porque eles tinham essa força do pertencimento. Já as pessoas que viviam solitárias, elas iam embora mais rápido. Então, essa é uma grande sacada para você incluir quem você ainda está excluindo. Porque sempre tem como melhorar. E se você ainda tem dificuldade, conta comigo, porque eu vou te ajudar nesse processo. Ali, eu não me sinto pertencente à minha família. Isso é um problema que vem dos meus pais? Então assim, imagine que os teus pais é a formação de 2 sistemas familiares. É a conexão, é o conjunto de 2 sistemas. E você é a continuação desses 2 sistemas. E esses sistemas, eles são extremamente complexos e traz suas dores. E isso vai passar para você em células de informação. Então existe essa informação em você que alguém foi excluído. E a única forma de você se reconectar, muitas pessoas falam, eu me sinto perdida, eu não consigo ter uma direção. Mas na verdade você está vivenciando algo de um ancestral teu. E quando você vem para uma constelação, quando você faz uma vivência, você consegue entender o que faltou. E a partir daí, a tua vida começa a ter um outro sentido. Ali, dizem que eu tenho uma personalidade muito parecida com a do meu pai. Isso pode ser identificado na constelação? Porque você é o teu pai, como você também é a tua mãe. Claro, as pessoas tendem a apresentar mais características de um ou do outro, mas você é os dois, na tua continuação. E quando você olhar para os teus pais com amor, você vai estar olhando para você com amor. E isso vai fazer muita diferença, até nos relacionamentos mesmo. Imagine que você vai em desencontro ao teu pai. Ah, meu pai fez isso, 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 e me feriu e tal, tal, tal. Você vai se conectar com uma pessoa que tem essas mesmas características. É como o universo estivesse te dando uma oportunidade de reorganizar a tua vida primeiro com teus pais. Bom. A segunda lei do amor, ela é a ordem. Algumas pessoas vão falar em hierarquia, mas o grande professor Peter Spelter, ele me trouxe um ensinamento que fez toda a diferença. E assim, essa é uma grande sacada para você também, que é terapeuta e não sabe disso. A hierarquia, pessoal, é quando alguém que está antes de você, que veio antes de você, delega algo para você. Digamos que eu sou o filho mais novo e o filho do meio está com problema. Meus pais delegam aquilo para mim. Porém, eu tenho que entender se eles não estão terceirizando a responsabilidade. Então eu cumpro com aquilo, eu ajudo aquele irmão com a autorização dos pais e depois eu volto pro meu lugar de filho menor. Porque a partir do momento que eu tento resolver a vida dos meus irmãos mais velhos, a minha vida vai se tornar um caos. E quando eu tento me colocar no lugar de pai ou de mãe, ferrou tudo. Game over. Ali, o quanto é importante quebrar padrões do passado para poder redirecionar o meu futuro? É 100% essencial. Porque senão você ainda vai viver preso nessas amarras. E você não vai conseguir ter felicidade no teu relacionamento. Os teus filhos vão continuar. Então imagine que você não está fazendo só por você. Você está fazendo pelos teus filhos e pelas próximas gerações. Você pode ser o grande ancestral do futuro. E a terceira lei do amor, não menos importante, é a lei do equilíbrio. E isso é muito empregado nas relações.
Imagine assim, que num relacionamento, um dá de mais, o outro dá de menos. O que dá de mais vai ficar muito grande e vai achar que aquele que dá de menos deve. Isso funciona muito bem nas relações de pais e filhos, tá? Relacionamento de casal é um caos. Porque quem ficar muito grande, tanto o homem quanto a mulher, porque hoje as mulheres estão se desenvolvendo e os homens estão pensando ainda em campeonato brasileiro, em happy hour, e a mulherada tá acelerando. Cara, 90% das pessoas que vêm nos meus workshops hoje são mulheres. E elas estão de parabéns, porque elas estão, além de ganhar mais dinheiro, elas estão mais inteligentes e elas estão resolvendo. E tem cara que tá preocupado com jogar videogame ainda. Mas voltando aqui no equilíbrio, nada contra o pessoal que tá jogando videogame, mas, porra, pessoal, vamos jogar o game da vida, porque vai fazer muita diferença nos teus filhos. Quem você quer criar no futuro? Essa é a pergunta. Qual o fruto você quer criar? Mas voltando lá no equilíbrio, quando um relacionamento, um dá de mais, outro dá de menos, vai desequilibrar e alguém vai se voltar. Vai olhar para o lado. E nesse olhar para o lado, começam a dinâmica das traições. Uma traição nunca é sobre só uma pessoa. É um processo de duas pessoas. Alguém foi para mais longe. Até aquele mesmo que está mais no alto vai olhar para alguém e vai sentir um interesse porque falar aqui eu consigo crescer e aqui eu já dei o que eu podia dar. Mas a grande sacada para a pessoa que chega nos nossos processos, que ela aprende que depois da lei de troca, que é uma lei que eu dou e você me dá e a gente fica em equilíbrio, tem a lei da contribuição, que um dá, o outro dá um pouco mais, então vai crescendo. E assim, pessoal, não funciona só no relacionamento de casal, funciona em todo relacionamento. Pense assim, você faz algo para alguém, digamos para um amigo, para uma amiga tua, e essa pessoa faz aquilo para você ir um pouquinho a mais. E você fala, cara, eu preciso ajudar um pouco mais porque agora eu tô em dívida. E aquela pessoa fala, agora eu vou ajudar ele um pouco mais porque agora eu fiquei em dívida. E, cara, os dois vão crescendo. O relacionamento vai subindo num nível que as pessoas vão olhar e vão falar que eu não tô entendendo. E aí os dois vão crescer. E nos nossos encontros não é diferente. A gente trabalha através da contribuição. Porém, para tirar aquele negócio do tomar, a gente primeiro precisa equilibrar as pessoas. No troca. Eu dou, você me dá. Eu dou, você me dá. Depois a gente vai pro próximo passo. Ali, qual que é o principal motivo pelo qual as pessoas te procuram? Cara, assim, a constelação familiar, além de quebrar padrões repetitivos, padrões familiares, as famosas maldições de família, ela também trabalha fortemente em 3 esferas. A esfera do eu, que é eu comigo mesmo, meus pais. A esfera dos relacionamentos, que é relacionamento de casal e relacionamento com as pessoas também. E a esfera do trabalho, que é dinheiro, carreira e sucesso. Quando chegam os problemas, quando é no relacionamento, as pessoas vão empurrando com a barriga. Quando chega na esfera do trabalho, as pessoas já começam a se mexer. Mas a grande sacada é quando os problemas são com os filhos. Quando vem com os filhos, aí já não tem mais crença, já não tem mais nada. A pessoa quer resolver o problema do filho. Porém, ela não entende, mas ela vai aprender que ela só vai resolver o problema do fruto quando cuida da árvore e principalmente da raiz. E quem são a raiz? São os ancestrais, são os pais, são os avós e todo mundo que veio antes. Ali, hoje se fala muito sobre ansiedade, depressão, TDAH. Como que você pode ajudar nesse ponto? Então, assim, a constelação familiar e a visão sistêmica olha tudo como sintoma. Ela não vai dar nenhum diagnóstico sobre qual a patologia a pessoa tem. Porém, ela te traz informações. Através do campo fenomenológico, essas informações vão vir. Mas falando um pouquinho sobre cada processo. Quando eu vou falar sobre ansiedade, a pessoa está muito no movimento de querer resolver o futuro, mesmo sem estar conectado ao presente. E quando eu falo de depressão, imagine assim, que a pessoa, além de estar tentando resolver um passado que já passou, imagine uma rua com depressão. É uma rua o quê? Com buracos. Agora, quem são esses buracos? Esses buracos são pai e mãe. E se eu resolvo meu BO com pai e mãe, eu já resolvo 90% da depressão. E os 10%, o que é? É ação. É você fazer diferente. É você querer viver o presente. O presente já é algo que ganhamos de Deus, então a gente precisa abrir e viver. E quando eu vou entrar nesse processo do TDAH, muitas vezes as pessoas com TDAH, elas não querem se conectar com a sua história. Existem situações muito complicadas entre pai e mãe que os filhos, eles olham para o outro lado. Então tem muito essa dinâmica. E na constelação a gente consegue trazer isso à luz. Porém, é um processo, não é só fazer uma constelação. Constelação familiar não é pílula mágica. Constelação familiar também é uma filosofia de vida com poderes terapêuticos. Crenças, traumas, fobias também é trabalhado na constelação familiar.
Se esse vídeo fez sentido pra você, já se inscreve no canal, ativa o sininho E venha viver um extraordinário.